Nós temos conversado já há 2 ou 3 meses sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, e nós temos procurado ler essa carta e levantar os principais temas dessa carta, e nós temos usado como título dessa série, Lidando com Esqueletos no Armário. Porque esqueletos no armário são aquelas coisas que estão lá no fundo da nossa alma, mas nós fazemos questão de não lidar com elas. Nós procuramos fazer o máximo para que as nossas mentes e corações se convençam de que elas não estão ali quando elas estão. E o principal, elas nos sabotam. Então nós temos procurado desnudar as nossas almas, abrindo os guarda-roupas, os armários do nosso coração e deixando que a palavra de Deus traga à tona alguns desses esqueletos com os quais nós temos que lidar. Domingo passado, o pastor Carlos Bosman não falou diretamente relacionado a essa tese, mas ele nos apresentou o que nós devemos fazer diante da constatação de que existem esqueletos no armário. Nós devemos confessá-los diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus amoroso que está pronto para nos perdoar. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse outro esqueleto, a ausência de amor nas relações comunitárias, nas relações interpessoais ou nas relações comunitárias. Por quê? Deixa eu começar com uma pergunta a você. Existe a possibilidade de nós nos relacionarmos, nos encontrando ocasionalmente, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com pessoas que nós encontramos ocasionalmente, sem necessariamente amá-las? Existe essa possibilidade? O que vocês acham? Eu tenho um fornecedor, ou eu tenho um cliente, ou eu tenho um médico, ou eu tenho alguém com quem eu encontro uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 15 dias. Para me relacionar com essa pessoa, eu preciso necessariamente amá-la. Para eu me relacionar bem com essa pessoa, eu preciso necessariamente amá-la? Não, né? A minha opinião também é que não. Não, na verdade, quanto mais ocasionalmente nos encontramos com outras pessoas, menores as chances de desgastes e maiores as chances de nascer entre nós uma dessas simpatias mútuas. Mais ou menos como alguns de vocês têm para comigo, por exemplo. Nós nos vemos, às vezes uma vez por semana. Aí, quando acaba o nosso encontro, você vem até mim e estende a sua mão e de maneira, com uma grande cortesia e simpatia, diz: "Ô Ricardo, tudo bem? Como é que foi a sua semana?" Aí eu respondo a você, já prevendo que você não está de fato querendo saber exatamente como foi a minha semana, você está querendo demonstrar cortesia. Então eu também, demonstrando cortesia, digo: foi boa apesar de corrida, mas graças a Deus foi tudo bem. Aí você sorri e diz: "Ok, então que Deus lhe dê uma abençoada semana." E eu também, em cortesia, digo: "O mesmo para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, boa semana." Aí você vira as costas e cutuca o seu marido, a sua esposa, e diz: "O Ricardo é um cara legal." Você não vê, mas antes de eu cumprimentar a próxima pessoa, eu também aponto para você que está saindo e digo: "Aquele cara é legal." E assim a gente se acha legal. Você já percebeu que quanto menor o contato, maior a possibilidade de nascer entre nós esse relacionamento de simpatia e cortesia? O contrário também é verdadeiro, não é? Basta a gente começar a se ver toda semana de maneira mais intensa.
Basta a gente começar a participar de uma mesma comissão de trabalho. Basta a gente começar a trabalhar no mesmo ambiente. Basta a gente começar a se envolver no mesmo ministério e as coisas começam a funcionar de uma forma contrária. Parece que quanto maior a convivência, maior as chances dessa simpatia e cortesia começar a ser sabotada dentro de nós. O que muitos de nós não se dão conta é que existem pelo menos 4 fases em todo e qualquer relacionamento. Eu vou conversar com vocês hoje algo mais inerente à vida comunitária de uma igreja cristã, mas o que eu vou dizer hoje tem as suas implicações, por exemplo, para a amizade, para o casamento, para a sociedade comercial, para os relacionamentos diários. Por quê? Porque todos os nossos relacionamentos passam por essas 4 fases. Eles começam por esse contato superficial e cordial. Essa é a primeira fase de todo relacionamento. Nós nos conhecemos e nós procuramos ser cordiais, mas é um relacionamento altamente superficial. Aí então nós caminhamos para uma aproximação, para uma convivência maior, porque quando nós estamos tendo aquele contato superficial e cordial, na medida em que a gente se encontra todo mês, e a gente começa a gostar da simpatia um do outro, começa assim a florescer umas ideias meio loucas, de vez em quando escape e a gente fala para a pessoa assim, a gente tem que programar uma viagem juntos, reunir a família no final de semana, que tal a gente almoçar juntos qualquer dia desses? Esse negócio vai aproximar, e ao aproximar, a relação vai começar a mudar. Esse segundo nível, a segunda fase do relacionamento, envolve essa aproximação e convivência, e a terceira fase nos leva às decepções e aos desencontros. Porque a gente começa a conhecer um outro lado da pessoa, o lado não tão cortês da pessoa, o lado não tão simpático da pessoa. Você achou que seria uma grande ideia a sua família e a dele irem passar um final de semana na praia. O que você não sabia é que você gosta de acordar cedo para ir na praia, cedo, e ele gosta de dormir até às 11 para chegar na praia meio-dia. E aí começam os desencontros. O que você não sabia é que você adora uma muqueca com bastante camarão. Ele é alérgico a camarão. E as coisas começam a complicar. O que você não sabia é que você gosta de voltar tarde para não pegar o trânsito da noite, e ele não gosta de dirigir durante o dia, ele só gosta de dirigir à noite. E começam a emergir então os desencontros levam a decepções. E quando emergem os desencontros e decepções, nós caminhamos para uma fase decisiva em todo e qualquer relacionamento. A fase em que a gente vai ter que fazer uma opção. Uma opção entre a ruptura ou a maturação, o amor. Essas 4 fases estão presentes na amizade, estão presentes no casamento, estão presentes na sociedade comercial, estão presentes nos relacionamentos de pessoas, de cristãos, dentro de uma comunidade cristã. O fato de nós estarmos num ambiente chamado igreja não muda o fato de que quando nós nos aproximamos, as nossas limitações se tornam evidentes. Quando nós começamos a conviver, as nossas diferenças são afloradas, e as nossas diferenças e as nossas limitações levam a decepções. E o que nós devemos fazer diante disso? Eu queria explicar para você o seguinte: quando a nossa opção é pela ruptura, nós estamos dizendo o seguinte: não conseguimos e não vamos mais tentar viver com as diferenças e limitações da outra pessoa. Ele ou ela, não adianta, não muda. Já tentamos de tudo,
Já conversamos, já jogamos duro, já confrontamos, já ficamos de mal. Não adianta, não muda. Então, quando nós rompemos, a nossa decisão diz respeito a nós abandonarmos uma zona de estresse nas nossas vidas e nos acolhemos numa zona de conforto, porque aquela pessoa, com as suas diferenças e com as suas limitações, gera um estresse em nós. Então nós damos 2 passos para trás e rompemos aquela relação. Diferentemente, quando a gente opta pela maturação, a gente opta pelo amor, nós estamos dizendo o contrário, nós estamos dizendo o seguinte: apesar das diferenças e limitações daquela pessoa, apesar dessas diferenças e limitações terem se tornado notórias, a nossa opção não será mais por tentar mudá-la para que ela se torne uma pessoa mais adaptável e confortável a nós. Nossa opção será por nos relacionarmos com aquela pessoa, celebrando suas virtudes e acolhendo suas limitações. Eu posso ver na cara de vocês que vocês não acreditam nesse negócio. No mínimo, eu posso dizer que a cara de vocês revela o que vocês estão pensando. Esse negócio é complicado demais. Eu estabelecer que eu vou me relacionar com o outro celebrando suas virtudes e acolhendo as suas limitações é um negócio muito complicado. E eu não posso mentir para vocês, é complicado. Mas eu tenho que ir um pouquinho mais fundo. Esse é um passo que nós damos na direção da maturidade. Só consegue estabelecer relacionamentos nesses moldes pessoas que optam pela maturidade emocional, espiritual, pela maturidade que nos leva na direção de Jesus. A Lu acabou de cantar uma música baseada num texto muito bonito que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13 diz assim, veja só: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu acho que a maioria das pessoas que já escutaram uma música baseada nesse texto mais secular, eu imagino que essas pessoas jamais imaginaram que essa poesia tão bonita e tão conhecida por tantos foi escrita pelo apóstolo Paulo e se encontra inserida numa carta a uma igreja que tem grandes evidências de não conhecer o que é o amor. É interessante, a poesia mais bonita e conhecida acerca do amor se encontra numa carta destinada a uma comunidade cristã que entendia muito pouco de amor. Como nós vimos já desde o início dessa série, logo de princípio nós vimos que aquela comunidade estava dividida entre líderes. As pessoas se agrupavam em torno de líderes. Eles diziam, um grupo dizia, não, porque eu sou de Paulo. O outro dizia, não, eu não gosto de Paulo, meu negócio é com Pedro. O outro dizia, não, que Pedro, Paulo, eu sou de Apolo. Uma igreja fragmentada, uma igreja dividida em torno de lideranças humanas, sem a concepção de que quem estava por detrás de todos aqueles líderes era o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito.
Mas quando você lê a sequência da carta, você vai perceber que aquela igreja não está dividida, fragmentada tão somente por causa em torno desses líderes. Ela está dividida em questões que demandam litígio contra os irmãos. Ela está dividida na questão relacionada à carne sacrificada a ídolos. Ela está dividida em quase todo e qualquer assunto, bem possivelmente por causa da cultura pluralista da filosofia grega que envolvia a cidade de Corinto. Em outras palavras, a mentalidade daqueles cristãos não era uma mentalidade elaborada e lapidada pelos princípios e valores da espiritualidade cristã, mas era uma mentalidade lapidada e elaborada pela cultura secular, gerando a fragmentação da igreja. Aí o apóstolo Paulo diz nesse texto: ainda que você fale outras línguas, quando você ore, você tem a capacidade de falar a língua dos anjos, e por isso você se considere mais espiritual do que os outros. Se você não ama, essa oração não vale para nada. Se a tua atitude fragmenta a unidade do corpo de Cristo, essa sua espiritualidade não vale de nada. Verso 2, ainda que você tenha o dom da profecia, ainda que você conheça muito da palavra, ainda que você saiba explicar coisas muito bonitas, ainda que você ensine com grande profundidade, se você não fizer isso por amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, preservando a unidade do corpo, de nada vale a sua profundidade, o seu conhecimento, a sua pregação, o seu ensino, a sua palestra. Verso 3. Ainda que você decida hoje dar tudo o que você tem aos pobres, eu volto para casa e digo assim: querida, desculpa, você não estava lá no culto da noite, então eu tomei uma decisão sozinho. Sabe a casa que a gente está acabando de construir? Decidi vender, vou vender. E ela diz: você vai comprar onde? O outro falei: não vou comprar, vou dar tudo para os pobres. E eu decidi fazer isso com o meu carro também. E eu decidi fazer isso com o seu carro também. O que o texto bíblico está dizendo é que se eu fizer isso por uma outra motivação que não a do amor, não vale de nada. Porque pessoas têm atitudes bondosas, porque pessoas defendem o pobre, porque pessoas ajudam o pobre, muitas vezes por outras motivações que estão muitas vezes às espreitas, mas que sabotam o próprio coração da pessoa que ajuda. Porque tem pessoas que ajudam os pobres, pensando que com isso elas vão se aperfeiçoar e vão ganhar algo numa vida futura. Tem pessoas que ajudam o pobre porque pensam que vão ficar famosas por ajudar pobre e vão ganhar alguma coisa alguns meses depois ou alguns anos depois numa eleição. Tem pessoas que ajudam os pobres para que os amigos e os familiares digam assim: aquele é um bom sujeito. O apóstolo Paulo está dizendo: de nada vale se você é capaz de vender tudo que você tem e dar aos pobres, se você não faz isso por amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Olha só o absurdo, no meio do verso 3, mesmo que você decida queimar o seu próprio corpo, martírio, se você fizer isso, não motivado pelo amor, de nada vale. Amor não é sentimento. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui. Amor é uma decisão. É uma decisão que gera atitudes. Eu me lembro, eu ainda estava aí na fase de transição da adolescência para a juventude, quando eu conversava com um amigo na beira de uma praia, lá no Espírito Santo, em Vila Velha, no Espírito Santo. E enquanto aquele meu amigo falava,
alguma coisa dentro de mim dizia para mim mesmo: não adianta, esse cara não vai mudar, esse sujeito é limitado, ele vai ser um peso para você nos próximos anos, e você tem que fazer uma decisão. Ou você rompe, ou você ama. Foi a primeira vez que eu me lembro que numa relação eu tive a possibilidade de elaborar a minha decisão dessa forma. Eu tive a possibilidade de identificar que eu estava diante de um amigo que tinha suas limitações, que tinha os seus problemas, que possivelmente não poderia oferecer para mim o que eu esperava dele, ele não iria poder corresponder às minhas expectativas, e eu tinha que fazer uma decisão, e a minha decisão foi por amá-lo. Foi por amá-lo. Foi uma decisão que gerou atitudes, e é o que nós encontramos a partir do verso 4 em 1 Coríntios 13. Veja só, o amor é paciente, e eu queria que você observasse o seguinte: o texto aqui não nos apresenta uma lista de sentimentos, o texto aqui nos apresenta uma lista de atitudes. Quem ama, opta por essas atitudes. E perceba as atitudes: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, ou na revista atualizada, não se ufana, que é a ideia do pastel de feira, que você compra e você tem a sensação que o tamanho do recheio é proporcional ao tamanho da massa, né? Aí quando você morde, você descobre que tem mais vento e o queijo está bem lá no fundo. Você consegue enxergar o queijo bem no fundo pelo buraquinho da sua mordida. Isso é ufanar, é se vangloriar, é querer ser mais do que de fato você é. O amor não se orgulha. Diferentemente aqui da palavra, do verbo vangloriar, aqui Paulo ele usa uma terminologia que se refere à minha resistência quanto a mudar de ideia e me arrepender. É aquela coisa assim de que eu, lá no fundo talvez eu tenha alguma percepção de que eu errei, mas eu não vou dar o braço a torcer. O amor, verso 5, não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais acaba. Perceba que essa lista de atitudes, ela não nos fala que quem ama vive 100% assim. Essa lista, ela nos apresenta uma agenda para aquele que decide amar. E quando eu decido amar uma pessoa, essa não é uma decisão que eu posso tomar uma vez na vida. Via de regra, quando eu decido amar uma pessoa, essa é uma decisão que eu vou ter que tomar muitas vezes na vida. Quando você decide amar o seu cônjuge, não basta você decidir uma vez. Você vai ter que decidir muitas vezes. Casais que permanecem unidos e crescem juntos numa relação, são casais que aprenderam que não basta você se casar um dia. Você tem que casar quase que todo dia, pelo menos uma vez por mês você tem que casar. Sempre acontece alguma coisa que você entra nessa bifurcação que te convida, por um lado, à ruptura, por outro lado, à maturação. E a maturação tem essa agenda.
E muitas vezes eu me pego, por exemplo, tendo inveja de uma pessoa que eu amo, mas eu preciso perceber isso e dizer, não, mas espera aí, a inveja não é algo lícito. Diante dessa pessoa que eu amo, eu quero me reprogramar para amá-la, e eu me pego maltratando uma pessoa que eu amo, eu preciso pedir perdão, me reprogramar e agir com bondade para com essa pessoa. Essa é uma agenda de crescimento. Essa é uma agenda que nos conduz à maturidade. Essa é uma agenda que nos conduz, pela graça de Deus, sustentados pela graça de Deus, de perdão em perdão. Essa agenda nos conduz à imagem de Cristo. Porque 1 Coríntios 13, esse amor, só existe uma representação histórica desse amor: Cristo. Nenhum outro homem conseguiu amar dessa forma a não ser Cristo. Jesus é o amor encarnado. Numa relação, se essa lista não te ajudar como uma agenda para maturação, e se você tiver alguma dúvida, olha para Cristo. Olha para Cristo. Olha para a vida de Cristo, e a vida de Cristo vai iluminar essa lista e tirar a sua dúvida. Quem toma a decisão pelo amor e vive as atitudes decorrentes do amor que estão nessa lista, caminha pela graça na direção da imagem de Cristo. Mas olha, essa lista, ela nos é colocada na epístola aos Coríntios, ou na carta aos cristãos de Corinto, entre dois capítulos complicados. Capítulo 12 nos fala do problema da supervalorização ou do desprezo de pessoas, dons e ministérios. Se você ler em casa durante a semana o capítulo 12, você vai ver o apóstolo Paulo tratando com os cristãos de Corinto acerca desse problema. Existiam pessoas que tinham determinados dons e se achavam mais especiais do que outras. Existiam pessoas que faziam determinadas coisas na igreja e por isso se achavam dignas de tratamento especial. Existiam pessoas que desenvolviam determinados ministérios e desprezavam outras que desprezavam, que faziam outros ministérios, outros serviços. Mas interessante que o capítulo 14 só muda propriamente o cenário, que é o cenário do culto, da reunião semanal. Mas o problema é o mesmo. Gente querendo passar por cima de gente querendo passar por cima do outro, em nome do dom que recebeu, em nome do ministério que exerce, em nome do que oferece a outros ou a uma comunidade cristã. E a resposta de Paulo é que, se você tentar resolver o problema do capítulo 12 ou do capítulo 14 a partir de uma metodologia meramente racional, em busca de quem está com a verdade, você não vai resolver. Muitas vezes, nós precisamos perceber isso, que existem problemas de relacionamento que nós enfrentamos entre amigos, nós enfrentamos em igreja, nós enfrentamos no trabalho, nós enfrentamos no casamento, que se você ficar em busca dessa lógica de que para resolver o problema, eu preciso descobrir quem está com a verdade, você nunca vai resolver esse problema. Existem problemas em relacionamentos entre amigos, relacionamentos conjugais, relacionamentos em comunidade, relacionamentos no trabalho, que não têm solução. Não nesse caminho. Porque, como se diz popularmente, todo problema de relacionamento, você vai se deparar com 3 versões. Né? A versão de quem se disse ofendido, a versão de quem está dizendo que ou que é acusado como ofensor, e a terceira versão, que possivelmente é a verdadeira, que ninguém nunca vai saber. Porque o que você sabe é tão somente a interpretação dos fatos
a partir do ofendido ou a partir daquele que é acusado como ofensor. O que o apóstolo Paulo diz é que, muitas vezes, a única opção que nós temos na solução de problemas, de relacionamentos interpessoais, é nós optarmos pelo amor. A decisão de amarmos aquela pessoa. A decisão de acolhermos aquela pessoa nas suas limitações e de celebrarmos aquela pessoa nas suas virtudes. Isso nos leva, mais uma vez eu repito, na direção da imagem de Cristo. Eu não tenho tempo para mostrar para vocês como isso se aplica no capítulo 12 e no capítulo 14. Mas eu queria, a título de exemplo, mostrar para vocês como isso se aplica, pelo menos no capítulo 12. Veja só o que acontece no capítulo 12, a estrutura do capítulo 12. Dos versos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. Eu quero convidar você a prestar atenção na primeira linha de cada verso. Há diferentes tipos de dons. Há, por exemplo, pessoas que receberam do Espírito o dom da fé. Existem pessoas que receberam do Espírito o dom da misericórdia. Existem outros que receberam do Espírito o dom do ensino. Verso 5. Há diferentes tipos de ministério. Quem recebeu o dom da fé, mais cedo ou mais tarde, seja qual for a comunidade cristã, vai acabar se engajando numa reunião de oração ou no ministério de intercessão e vai exercer o dom da fé no contexto da oração ou de um ministério de intercessão. Quem recebeu do Espírito o dom da misericórdia, mais cedo ou mais tarde vai se engajar em algum ministério vinculado à diaconia ou a ONGs como o Renovo e vai começar a se dedicar ao serviço daqueles que sofrem, à visitação dos enfermos, ao acolhimento daqueles que estão com necessidades. Aquele que recebeu o dom do ensino, no contexto da nossa comunidade, vai bem possivelmente se engajar no ministério de grupos pequenos e vai começar a dedicar algumas noites na semana para ensinar a Bíblia para outros. Verso 6. Há diferentes formas de atuação. Você percebeu a sequência? Dons geram ministérios. Ministérios geram atuação. Por exemplo, no nosso contexto, pessoas que têm o dom da fé, exercem o seu ministério no ministério de oração, e elas atuam domingo às 9 horas da manhã, quando elas se reúnem para orar pela nossa comunidade, e domingo após essa reunião, quando elas se reúnem para orar por pessoas necessitadas. Mas aqueles que têm o dom da misericórdia se engajam no auxílio da diaconia, no auxílio do Renovo, e dedicam 2 tardes por semana visitando enfermos, cuidando de pessoas pobres, ajudando pessoas que estão sofrendo. E pessoas que têm o dom do ensino se engajam no ministério de grupos pequenos e gastam aí talvez 2 noites por semana, uma noite preparando o estudo bíblico, a outra noite ministrando o estudo bíblico. A grande pergunta é: qual desses é mais especial? Qual desses merece tratamento especial? Qual desses é mais digno e merece os nossos holofotes? A resposta é: nenhum deles. Por quê? Porque veja, nos 3 versos, a segunda frase. Verso 4, é o Espírito que concede esses dons. Verso 5, é o Senhor Jesus que concede esses dons. Verso 6, é o mesmo Deus que atua em tudo e em todos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nos convida a olhar uma comunidade cristã percebendo que existem diferentes formas de ações, mas a fonte é a mesma. O verso seguinte, o verso 7, nos convida ainda, veja só, ele diz: a cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Visando o bem comum. Diferentes ações, a mesma fonte, com um só objetivo: o bem comum. Sabe qual que é o grande problema da seleção brasileira de futebol? Dunga. Além do Dunga. Sabe qual que é o grande problema? A nossa seleção brasileira de futebol, há muito tempo, não é mais um time. Cada jogador, cada membro da comissão técnica tem um interesse pessoal e eles não jogam mais para um time ou para um país, muito menos, há muito tempo. Eles jogam para os empresários deles. Eles jogam para os planos pessoais e financeiros deles. E é impossível num time você conseguir chegar em algum lugar quando cada um pensa tão somente no seu interesse. Sabe qual que é o contraponto da seleção brasileira de futebol? A seleção brasileira de vôlei. Não dessa Olimpíada, da anterior de Atenas. Anterior de Atenas. Ontem eu assisti uma entrevista que um repórter dizia que ouviu do Giovani, que foi um jogador da seleção brasileira de vôlei, alguém que ele foi um ídolo na minha geração ainda, né? Ele não pertencia à geração que estava jogando em Atenas, mas ele foi convocado e ele foi junto com aquela geração. Ele não tinha mais, talvez, todo o vigor físico daqueles jovens de 20, 22, 24 anos de idade, mas ele estava ali. E interessante, o Giovani, jogador consagrado, dizia aquele repórter, disse para ele: eu estou nessa Olimpíada para fazer o melhor. E ele completou, o Giovani, dizendo: nos intervalos, no tempo técnico, eu corro, pego a água e dou para os meus amigos o mais rapidamente possível. Se eu vejo um deles cabisbaixo, eu vou lá e os animo, eu vibro cada ponto, eu encorajo cada ponto perdido. E eu fiquei pensando, esse cara não está jogando para ele, está jogando para o time. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 7? Que um grupo, uma comunidade cristã, seja um grupo de cristãos, seja uma comunidade cristã, isso é aplicável também, fora do contexto cristão, talvez, em empresas, em comissões de trabalho, mas agora falando da comunidade cristã. Uma comunidade cristã precisa ter em mente que, apesar das diferentes ações que cada um de nós tem, porque cada um de nós tem um dom, nós precisamos visar não o nosso próprio ministério, mas o bem comum. Deixa eu exemplificar isso. Um dos grandes pecados cometidos por cristãos em comunidades cristãs é começar a fazer do seu ministério um gueto ou um feudo. A coisa mais comum que existe em comunidades mais tradicionais e convencionais é o grupo do coral precisa defender os interesses do coral, porque a igreja não está atentando para o coral. Na última reunião do conselho não foi aprovada a compra de pastas novas para o coral, e nós estamos cantando com essa roupa que já tem 2 anos, olha só, um modelo que nem mais está assim, fashion, né? E o conselho não aprova uma verba para a gente trocar a beca do coral. E o pessoal das crianças diz, porque nós precisamos também lutar pelos interesses do ministério da criança. Ninguém olha para as crianças nessa igreja, nós precisamos ter aumento de verba, olha as condições das nossas crianças. E o pessoal dos adolescentes, porque essa igreja não olha para os... Peraí. Aonde está o bem comum desse negócio? Igrejas morrem quando líderes de ministério, líderes de grupo, cristãos começam a achar
que o papel que Deus deu a eles é fazer da melhor maneira possível o seu ministério, para o seu ministério florescer como um fim em si mesmo. O texto não diz isso. O texto diz que o seu grupo de estudo deve visar um bem comum, a edificação do corpo, que o teu ministério com pessoas de rua deve visar a edificação do corpo, que o seu ministério com crianças deve visar a edificação do corpo. Cada ministério, cada frente, cada área deve estar coligada e visando um bem comum. Quando cada um de nós começa a trabalhar num time visando o seu próprio bem, esse time acaba mal. Os versos de 8 a 10, esses versos estão em paralelo com os versos 4 a 6. Deixa eu ler rapidamente para você perceber. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. E veja só o verso 10. A outro, o poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Do que Paulo está falando? Da mesma coisa que ele falou no verso 4 a 6. Diferentes ações, mesma fonte. Nós somos diferentes porque Deus nos concedeu dons diferentes. Na medida em que Deus nos concede dons diferentes, nós somos movidos a ações diferentes, mas essas ações diferentes têm a mesma fonte e devem ter o mesmo propósito, a edificação da comunidade cristã, do corpo de Cristo, da igreja. Veja só, o verso 11, que também está em paralelo com o verso 7, mas com um adicional aí. O apóstolo Paulo diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Em outras palavras, as nossas ações são diferentes, ninguém é melhor, ninguém é pior, e todos nós temos a mesma força motriz, o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Mas agora vem um adicional. E ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada um como quer. Antes que você durma, eu vou fazer então 2 colocações no meu momento de heresia pessoal. Não precisa ficar com medo, não é tão herético assim o que eu vou falar. Mas eu queria dizer primeiro para vocês uma implicação desse verso 11. Pessoas que frequentam e que se engajam em comunidades cristãs precisavam se conscientizar que comunidades cristãs jamais serão aquilo que elas planejam ser. Comunidades cristãs sempre serão tão somente aquilo que o Espírito Santo decidiu que elas vão ser. Deixa eu exemplificar e tornar mais claro isso. Existem pessoas que creem piamente que o que falta para a nossa comunidade é um sistema. É um sistema assim mais ajustadinho, mais aperfeiçoado. Falta-se um sistema. Deixa eu explicar. É mais ou menos assim. Nós precisamos ter uma reunião de domingo que reúna as pessoas e que a gente não perca nenhum visitante, que todos os visitantes sejam bem recebidos e todos sejam condicionados a caminhar para a fase 2 da nossa igreja. E naquela fase 2 eles vão receber o discipulado e após a fase 2 eles são canalizados para a fase 3, onde eles vão ser treinados para exercer
exercerem um ministério na comunidade, e aí eles vão para a fase 4, onde eles exercem o ministério enquanto eles são preparados para testemunharem, para serem missionários, para serem pastores de futura igreja, e aí na fase 5, eles saem da nossa igreja, eles estão prontos, porque eles são pessoas espetaculares, eles vão plantar igrejas, e olha, existe muita metodologia por aí, que crê piamente que se nós tivermos os métodos certos, nós teremos a igreja perfeita. Ilusão. Deixa eu dizer por quê. Primeiro, porque eu não creio que o Espírito Santo conceda a uma igreja, a uma comunidade local, todos os dons espirituais. Sabe por quê? As chances dessa comunidade local se tornar arrogante são muito grandes. É por isso que igrejas, muitas vezes, no começo têm sensibilidade para perceber o mover do Espírito e se organizam em torno dos dons que o Espírito está dando, e aí elas são tentadas a procurar as metodologias e os sistemas para preencher as brechas que o Espírito Santo deixou. Por quê? Porque essas comunidades querem se tornar perfeitas, sem fragilidades, sem pontos fracos. Pergunta: será que o Espírito Santo deseja que as comunidades cristãs se considerem fortes, perfeitas, arrojadas, aonde tudo funciona? Até se Deus resolver tirar o Espírito Santo, as coisas continuam funcionando normalmente, de tão bom que a gente é? Eu estou dizendo isso porque é uma linha muito tênue, gente, muito tênue, entre a nossa percepção, muitas vezes, de uma comunidade cristã, e antes de eu dizer da nossa percepção, deixa eu deixar mais claro uma coisa. Eu creio que Deus, na sua infinda sabedoria, distribui um conjunto de dons a uma comunidade cristã como essa, mas esse conjunto de dons é diferente do conjunto de dons que Deus derrama sobre uma outra comunidade cristã dessa mesma cidade. Sabe o que isso vai gerar? Essa comunidade cristã é boa em algumas coisas. E sabe o que ela é boa em algumas coisas? Porque o Espírito Santo tem dado dons naquela área para essa comunidade. Mas em algumas outras ela não é boa. Sabe por quê? Ela tem que se lembrar constantemente que quem faz a obra é Deus. E outra, ela tem que olhar para outra comunidade cristã da cidade e celebrar as virtudes daquela outra comunidade, porque aquela outra comunidade possui dons que essa comunidade não tem. Mas a nossa percepção, muitas vezes, de igreja, bem motivados, é nós olharmos para a igreja com a seguinte percepção: olha, essa igreja é boa nisso, 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 mas isso não funciona. A pergunta é: essas coisas não funcionam? Será que é porque nós precisamos criar sistemas para fazê-las funcionar? Eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que fazer algo. Eu só estou querendo dizer que existe dentro de nós uma tendência à independência, até mesmo da ação do Espírito Santo de Deus, no próprio contexto do trabalho cristão. Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse verso. Aproveitando que pela internet a gente é ouvido por muitos cristãos de muitas outras igrejas, e desculpe aqueles que estão nos assistindo, eu não estou acusando ninguém, mas não são poucos aqueles que nos escrevem dizendo que estão fazendo dos nossos cultos online a sua igreja porque não concordam com o seu pastor, porque não concordam com a sua igreja. Eu sei, eu não estou acusando ninguém, existem casos e casos. No entanto, eu preciso dizer uma coisa. Esse verso me diz que é o Espírito Santo que, segundo a sabedoria dele, decide a quem ele vai dar determinados dons individualmente.
No entanto, um dos grandes pecados que muitas igrejas cristãs cometem contra os seus pastores, primeiro, é olhar seus pastores numa perspectiva da teologia romana, de que ele é o intercessor entre o povo e Deus. Eu sei, os pastores também têm o seu pecado nesse negócio, porque tem muito pastor que gosta dessa posição e alimenta essa posição. No entanto, essas igrejas, quando olham para os seus pastores, são tentadas a demandar dele o que o Espírito Santo não o capacitou a fazer. Muitos crentes demandam dos seus pastores que ele seja nota 10 na pregação, nota 10 no grupo pequeno, nota 10 no discipulado, nota 10 na liderança, nota 10 na visitação, nota 10 no aconselhamento, nota 10 no pré-natal, nota 10 estando com as irmãs que estão tendo neném no hospital, nota 10 no pós-parto, nota 10 no enterro, nota 10 na festa de aniversário, nota 10 no casamento, nota 10 em tudo. Sabe o que essas igrejas fazem? Elas acabam levando os seus pastores a pecarem. Por quê? Porque pela pressão e demanda da comunidade local, eles começam a fazer o que o Espírito Santo de Deus jamais pediu para que eles fizessem. E eles começam a agir em áreas nas quais o Espírito Santo de Deus não os capacitou. Isso significa que eles começam a atuar humanamente e não dotados pelo carisma do Espírito Santo. A melhor coisa que cristãos e comunidades cristãs poderiam fazer para com seus pastores, em primeiro lugar, é reconhecer que, assim como qualquer outra pessoa, eles são dotados pelo Espírito Santo tão somente com alguns dons. Segundo, cristãos e comunidades cristãs poderiam fazer muito bem para os seus pastores, aprendendo a celebrar os dons do seu pastor, assim como os dons do seu irmão e irmã que estão sentados ao seu derredor. Em terceiro e último lugar, comunidades cristãs poderiam abençoar tremendamente pastores, aprendendo a acolher os seus pastores nas suas limitações e naquelas áreas que o Espírito Santo não os capacitou. Há 10 anos atrás, eu e um grupo de amigos começamos um ministério chamado Projeto Timóteo, voltado a jovens pastores, tentando ajudar jovens pastores a oferecer para eles um espaço onde eles possam compartilhar suas lutas, possam celebrar suas alegrias, possam receber alimento espiritual, possam ser encorajados. E em 10 anos eu me assusto quando eu começo a contabilizar a quantidade de jovens pastores que eu vi rapidamente caminhando para o que o americano chama de burnout. Por quê? Porque suas comunidades demandam deles o que só Jesus Cristo poderia corresponder. Um ser humano de carne, pele e osso, como eu e você, jamais poderíamos corresponder. Na medida em que a gente envelhece, como eu, na medida em que a gente caminha, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai percebendo que Deus não nos chamou para fazer todas as coisas. Hoje eu tenho muito mais claro para comigo, depois de 20 anos de ministério, mais de 40 anos de idade, que Deus não me chamou para fazer determinadas coisas. E mesmo que você demande, fique chateado comigo, bronqueado, grite, fale por todos os cantos, eu não vou me sentir pressionado, porque eu tenho uma convicção plena do que Deus mandou eu fazer. E depois dos 40, a gente tem que aprender que a gente não dá conta mais de fazer todas as coisas. É hora de você convergir
emergir, é hora de você fazer tão somente o que Deus mandou você fazer. Mas eu falo isso para vocês, porque existem pessoas aqui que são de outras comunidades, existem aqueles que escutam e são membros de outras comunidades, porque a partir desse texto nós precisaríamos respeitar mais o fato de que pessoas não têm dons necessariamente para as tarefas que nós demandamos delas. Por isso, vejam aqui comigo, o verso 11 fala, o Espírito distribui como quer, e o verso 12 completa dizendo, ora, assim como o corpo é uma unidade, assim também com respeito a Cristo. O que Paulo está falando? Ele está dizendo, concebam uma comunidade cristã como um corpo, como um organismo. Você é uma mão, quem está do seu lado é um pé, quem está atrás de você é um olho, quem está na sua frente é uma boca, quem está do outro lado da comunidade é o outro pé, quem está sentado do outro lado desse salão é a outra mão. No entanto, nós não conseguimos dizer uns aos outros, nós não precisamos uns dos outros, não. E nós não temos como dizer, esse é mais importante do que aquele, não. Nós precisamos sim perceber que Deus nos deu dons e talentos, cada um de nós foi capacitado por Deus, e nós devemos usar essa capacidade visando um fim comum. E a nossa comunidade nunca será perfeita. Você que talvez esteja gastando tanta energia para convencer a mim e a outros líderes que essa comunidade tem defeitos, pode economizar seus esforços, a gente já sabe disso. Essa comunidade não é perfeita, mas eu vou te dar uma má notícia, não existe a pretensão dessa comunidade se tornar perfeita. Eu, como um dos pastores dessa comunidade, prefiro que ela continue sempre, sempre, sempre sendo uma comunidade movida pela graça. Eu quero que essa comunidade seja sensível ao que o Espírito Santo está fazendo aqui. Que a gente se renda ao mover do Espírito Santo. Numa ideia que há 5 anos atrás eu usei aqui, eu tenho pavor de igrejas que parecem transatlânticos, potentes, grandes, que cruzam o oceano com a potência dos seus motores. Eu prefiro conceber a igreja como um veleiro que precisa depender do vento que bate na vela e precisa aprender a ser sensível para onde o vento sopra. E às vezes o vento sopra e a gente queria uma outra agenda. Mas a agenda do Espírito necessariamente não é a nossa. Assim, eu quero desafiar vocês a 2 coisas. Primeiro, identifique seu dom e sirva a partir dele. Identifique os seus dons e sirva. Não sirva a partir do que não é aquilo que o Espírito Santo tem colocado na sua vida. Isso só vai gerar estresse, cansaço, desgaste e decepção. Uma regrinha muito simples, muito básica, que eu aprendi ainda na juventude, como eu posso identificar o meu dom espiritual? Alguém já me ensinou dizendo assim, perceba áreas nas quais você tem alegria e satisfação ao servir. O carisma de Deus em você, via de regra, está vinculado a algo que te dá alegria. Pregar, ensinar, é um dom que Deus me deu. E eu não tenho problema de pregar e ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes de final de semana, e eu chego na segunda-feira cedo, altamente cansado fisicamente, mas o meu coração está alegre, eu estou satisfeito, porque quando eu exerço algo, a partir dos dons que Deus me dá, eu me renovo em alegria e em satisfação. Ainda, perceba se o que você faz edifica os outros. Porque os dons espirituais, quando exercidos, geram a edificação da igreja. Não adianta eu gostar de cantar. Já pensou eu chegar aqui e falar assim, a partir do domingo que vem, a Lu prega e eu canto.
a igreja vai esvaziar. Não porque a Lu prega, ela é boa pregadora, além de cantora, mas, olha, à medida que eu começar a cantar, a coisa vai ficar feia por aqui. Não é uma questão do que eu quero, é uma questão o que capacita a igreja, o que edifica a igreja, o que faz diferença na igreja. Ainda, à medida que você vai descobrindo as áreas que Deus te capacitou, opte pela convergência e responsabilidade. Sabe o que quer dizer isso? Pouco com constância. Pouco com seriedade. Menos com excelência. Eu tenho pavor quando eu escuto falar que tem gente que está envolvido com ministério de criança, ministério de... blá, 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 blá. Essa semana mesmo, numa reunião, alguém disse assim, o Ricardo não deixou eu pegar esse ministério. Não deixei mesmo. Porque eu não acredito que Deus esteja dando para a gente super-homens por aqui. E como um dos pastores da comunidade, eu não creio que Deus nos colocou aqui, primariamente, para a gente se matar de tanto trabalhar. O serviço ao outro é uma das expressões da espiritualidade cristã. Mas você deve, à medida que você percebe o mover de Deus em você, convergir, faça menos com excelência para Deus. E o segundo toque, identifique e sirva, mas perceba, com amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo como a você mesmo. Sabe por quê? Do que adianta você ser conhecido como um cara que dá, que tem 5 grupos de discipulado, trabalha na recepção, trabalha com as crianças, dedica a tarde no renovo, participa do sopão, acolhe pessoas na rua. A grande questão é, tudo isso que você faz, você está fazendo por amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo? Eu ilustro para isso gravar na tua mente da seguinte maneira. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, certa ocasião, que o negócio era mais ou menos assim. Quando a gente chegar face a face com Deus, na eternidade, Deus vai chegar e falar assim, ô Bruno, você chegou, vem aqui, tal, vamos bater um papo, tal. E aí Deus vai chamar Gabriel e falar assim, Gabriel, enquanto eu bato um papo aqui com o Bruno, junta ali, ó, tudo que o Bruno fez na história, tudo que ele fez, Projeto Alfa, trabalho na igreja, liderança de juventude, junta tudo ali. E aí Deus volta a falar com ele, Bruno, Priscila veio com você, ou ficou mais um tempo, tal, não veio ainda, ok, tal. E aí Deus olha, fala assim, Gabriel, acabou? O Gabriel fala, não, acabou, tá tudo aí, Deus. Aí Deus fala assim, taca fogo nesse negócio aí. E o Bruno arregala o olhão assim, né? Pô, tanto trabalho para Deus atacar. Taca fogo, Gabriel. E Gabriel taca fogo. O que a Bíblia diz, segundo uma analogia do próprio apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, é que tudo o que a gente fez ao longo da história, que foi feito por amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando Deus colocar fogo, vai permanecer porque é ouro, mas o que for palha vai desaparecer. Tudo aquilo que a gente fez por fazer, fez por amor a nós mesmos, fez sem ser fruto de um amor a Deus e ao próximo, fez sem a consciência dessa atitude do amor, vai ser palha. Por isso, eu acho que a gente tem que parar de valorizar a quantidade do que a gente faz e optar pela qualidade das nossas atitudes, pela qualidade das nossas decisões, pela qualidade do nosso serviço. Que tudo que a gente faça seja uma expressão do nosso amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, porque segundo 1 Coríntios 13, se não tiver amor, não vai valer de nada, e que tudo que a gente venha fazer seja um exercício dessas atitudes do amor descritas em 1 Coríntios 13, como a gente vê aqui. O amor é paciente, o amor é bondoso,
O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não é orgulhoso, o amor não maltrata o outro, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não fica por aí cirando facilmente, o amor não é amargurado, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor celebra a verdade. Se você optar pelo amor, nas mais variadas relações da sua vida hoje, você vai estar fazendo uma opção pelo que diz o verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que tal você fechar os seus olhos e por alguns instantes conversar com Deus sobre o que foi colocado aqui? Quem sabe em uma das esferas da sua vida, você vive hoje essa bifurcação entre a ruptura e a maturação. Talvez na dimensão da sua vida conjugal, numa relação com o filho, com um amigo, com um irmão ou irmã da sua comunidade cristã, com um líder dessa comunidade, com o seu próprio pastor. Talvez Deus esteja pedindo para você fazer uma opção na direção da cruz de Cristo, olhando para a cruz de Cristo, se deixando constranger pela cruz de Cristo. Talvez Deus esteja convidando você hoje a tornar o seu amor mais prático, com atitudes, exercendo o seu dom espiritual para abençoar outras pessoas, visando o bem comum. Talvez Deus esteja mostrando para você nessa noite que apesar de você ter uma dedicação a Ele através dos seus dons, não necessariamente você estava fazendo isso para o bem comum, mas para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, para o seu próprio ministério. Enfim, seja qual for a área que Deus deseja trabalhar na sua vida nessa noite, se renda a Ele. Senhor, que o Teu Santo Espírito que efetua em nós todo o Teu querer, nos mova nesta noite na direção do perdão, da reconciliação, do serviço ao outro,
do abrir mão dos nossos próprios interesses, visando a edificação do corpo, bem comum. Que o Teu Santo Espírito nos mova na direção da maturidade, da imagem de Cristo. Que a visão da cruz de Cristo nos constranja. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que com os nossos olhos em Cristo exista nessa noite a oportunidade de laços conjugais serem restaurados, de relacionamentos entre pais e filhos serem aquecidos, desavenças entre amigos serem dissipadas, feridas serem curadas. Que com os nossos olhos em Cristo a sua graça nos alcance, o poder do Espírito nos envolva e o amor de Deus Pai nos encha, hoje e para todo sempre. Amém. Que você tenha uma excelente semana, que você não deixe de cumprir.